Então vejam, pessoal, no que interessa aqui para esse momento da nossa aula, né? O artigo 6º, ele traz outras informações muito importantes sobre as quais nós vamos nos debruçar daqui a pouco, tá? Mas a parte final do artigo diz ali, ó, que a petição inicial indicará, além da autoridade coatora, quer dizer, além do agente público, né, cujo ato você pretende impugnar, a pessoa jurídica que esta integra. Quer dizer, a pessoa jurídica que a autoridade coatora está integrada, tá? A lei diz ali, a qual se acha vinculada ou da qual exerce atribuições. Então vejam, essa questão que envolve, né, o litisconsórcio, eu costumo dizer esse pseudo-litisconsórcio passivo no mandado de segurança, já vou explicar por que esse pseudo-litisconsórcio passivo, está lá regulamentada no artigo 6º da lei do mandado de segurança em seu caput, tá? Então o mandado de segurança ele é impetrado diretamente contra a autoridade que praticou, a autoridade coatora, a autoridade que praticou o ato que você pretende impugnar, seja ele um ato ilegal ou um ato abusivo, tá? E contra a pessoa jurídica de direito público. Ao fazer a impetração do mandado de segurança contra esses dois indivíduos, em relação ao primeiro ali, que é a autoridade coatora, que é o agente público, né? O agente público ou a autoridade coatora, ele não é citado para apresentar contestação, como seria, né, fazendo uma analogia, a regra do procedimento comum lá do CPC, tá? Ele, na verdade, ele é convidado a prestar informações no processo. Ok? A autoridade coatora, vamos fazer aqui uma analogia daqui para cá, ó, tá? Ok? A autoridade coatora, ela é citada para prestar informações, ok? E quem efetivamente vai ser citado no mandado de segurança para apresentar a defesa é a pessoa jurídica de direito público, né? Que ela é, sim, a pessoa jurídica de direito público é aquela que vai apresentar, então, justamente a defesa, né? Então, a autoridade coatora, ela presta informações no prazo da lei, do qual nós já vamos tratar. E é a pessoa jurídica de direito público, em nome de quem a autoridade praticou o ato, que vai efetivamente apresentar a defesa. Ora, e aqui eu convido vocês a pensarem comigo, se o agente público ele é apenas cientificado para apresentar informações, mas quem efetivamente vai apresentar a defesa é a pessoa jurídica de direito público, eu posso dizer que eu efetivamente tenho no polo passivo do mandado de segurança um litisconsórcio passivo necessário? Por que eu trago essa questão de grande indagação para vocês? Porque embora aparentemente eu tenha dois indivíduos no polo passivo do mandado de segurança, o que daria a entender um litisconsórcio passivo necessário, é importante ter em mente que o agente público, ou seja, a autoridade coatora, ela tem legitimidade meramente formal. Quem tem legitimidade material para efetivamente opor resistência à pretensão do impetrante é a pessoa jurídica de direito público. Então, é equivocado dizer, ainda que existam, né, alguns doutrinadores que defendam esse ponto de vista, mas a mais renomada doutrina caminha no entendimento daquilo que lhes direi, é equivocado dizer que há um litisconsórcio passivo necessário no mandado de segurança. Há um aparente litisconsórcio, mas ele de fato não existe. Por quê? Porque a autoridade coatora ela tem legitimidade meramente formal, ok? Quem tem legitimidade material é a pessoa jurídica de direito público. Esta sim tem legitimidade material para enfrentar a pretensão inicial do impetrante, tá? Então, a parte legítima, efetiva, para figurar no polo passivo do mandado de segurança é a pessoa jurídica de direito público da qual se emanou o ato que foi praticado, foi executado por intermédio do agente coator, tá? Da autoridade coatora, tá? Então a lei atribui a essa autoridade coatora uma legitimidade meramente formal, né? É claro
claro que com legitimidade formal, ela tem sim legitimidade para defender a pessoa jurídica de direito público a qual ela se encontra vinculada. Aliás, não faria sentido que o agente que praticou o ato que você pretende impugnar não pudesse vir em juízo e dizer por que praticou aquele ato, quais foram as razões que levaram a praticar aquele ato, né? Eu costumo dizer assim, quem fez a caca, né? Quem fez a cagada é quem tem que efetivamente esclarecer por que o fez, tá? Então é óbvio que o agente ele tem sim legitimidade para vir e defender o ato que praticou, né? As razões pela qual o fez e obviamente ele defender a pessoa jurídica de direito público a qual ele se acha vinculado, tá? Então é evidente que, embora ele tenha essa legitimidade, a repercussão toda do mandado de segurança, né, e os efeitos que advirão desse mandamos vão recair sobre a pessoa jurídica de direito público, né, e não apenas sobre a autoridade coatora, a autoridade da qual emanou o ato. Tá? Ok? A própria lei do mandado de segurança, ela segue explicitamente esse raciocínio, por quê? Porque lá no artigo 7º da lei, e olhem que maravilhosa essa lei, né? Porque ela, além, como eu disse, além dela tratar das questões de ordem material envolvendo o mandado de segurança, ela trata de toda a questão procedimental, né? Então, é uma lei que não é muito extensa, mas que ela trata do tema com bastante exatidão, com bastante exaurimento, né? E a própria lei lá no seu artigo 7º, nos seus incisos 1º e 2º, né? Nos incisos 1º e 2º, né? Ela segue explicitamente esse entendimento. Por quê? Porque ela determina que concomitantemente, né, se proceda à notificação da autoridade coatora. Então, atente-se para as expressões da lei. A autoridade coatora é notificada para apresentar informações, tá? E a pessoa jurídica de direito público é cientificada para apresentar defesa. Vejam lá o que diz o artigo 7º da lei nesses incisos sobre isso. Ó. O artigo 7º diz assim: ao despachar a inicial, o juiz ordenará, veja que a lei está tratando de aspectos procedimentais, que se notifique o coator, leia-se o agente público, a autoridade coatora, né? Que se notifique o coator do conteúdo da petição inicial, enviando-lhe a segunda via apresentada com as cópias dos documentos, a fim de que no prazo de 10 dias preste as informações. Por que é que o coator, agente público, autoridade coatora, são sinônimos, por que é que ele é cientificado para prestar informações, pessoas? Porque ele tem legitimidade meramente formal. Quem realmente tem legitimidade material em sede de mandamos, de mandado de segurança, é a pessoa jurídica de direito público, da qual emanou o ato que você pretende impugnar, tá? E o inciso 2º diz assim, ó, que se dê ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, né? Vamos supor que eu estou entrando com mandado de segurança contra o município de Curitiba, ou contra o estado do Paraná, né? Qual é o órgão de representação judicial do município de Curitiba? A Procuradoria, né? Então, a Procuradoria do município, e se for contra o estado do Paraná, a Procuradoria do estado, né? Então tá ali, ó, que se dê ciência ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da petição inicial sem documentos para que, querendo, ingresse no feito. Quer dizer, querendo, ela vem e apresenta a sua defesa, tá? Agora, a despeito, isso pode criar um pouco de confusão, pode ser uma coisa que parece que não tem muito sentido, a despeito da legitimidade meramente formal do coator, da autoridade coatora, ele tem legitimidade para defender os interesses da pessoa jurídica. Por quê? Porque é ele que praticou o ato ilegal ou abusivo que violou o direito líquido e certo seu que você pretende impugnar. Então, repito, né? Parece redundante, mas é importante deixar isso claro, porque isso é recorrente em pergunta de concurso. Frequentemente se questiona se no mandado de segurança existe um litisconsórcio passivo necessário, e é equivocado dizer isso. Por quê? Porque eu tenho que entender que esses dois indivíduos, ó, que eu estou colocando nessa bolha aqui, ó, que eles são entendidos para fins de mandado de segurança como se fossem um só.
ok? Então, esse aparente desconsórcio passivo não existe no mandado de segurança, porque um deles só tem legitimidade meramente formal. Então, isso é pergunta recorrente de concurso, e as pessoas costumam errar, porque olham a lei dá a entender uma coisa e na prática é outra, tá? Quer dizer, nós estamos fazendo, na verdade, a correta interpretação dos dispositivos da lei do mandado de segurança, tá? Então, o agente da pessoa jurídica responsável pelo ato impugnado, ele deve, não só pode como deve, né, defender o ato que ele praticou, né, e aí ele age no processo como um representante da pessoa jurídica em cujo nome ele praticou o ato, tá? Agora, essa atuação não exclui a legitimidade da pessoa jurídica de direito público para intervir também no mandado de segurança através, como diz ali no inciso 2º, né, do seu órgão de representação judicial, tá bom? Espero que isso tenha ficado claro para vocês, isso é muito recorrente em concurso público. Na prática não gera tantas controvérsias assim, porque via de regra, quando você, por exemplo, prestou lá, vou prestar um concurso para a Polícia Militar do Estado do Paraná, né? E aí, por um ato ilegal, abusivo, praticado pela banca examinadora lá na fase classificatória do concurso, você foi eliminado. Você eventualmente vai atacar, né, o ato, então de repente qual foi o examinador da tua prova que te eliminou, né? E vai ingressar contra a corporação também, porque ela tem interesse no feito, ok? Mas nós vamos falar ainda mais um pouquinho para frente sobre essas questões que envolvem o mandado de segurança e dar outros exemplos para deixar isso bastante incontroverso para vocês, tá bom? Então, essa legitimidade do agente público, né, do coator, da autoridade coatora, não exclui a legitimidade da pessoa jurídica de direito público, até porque o próprio artigo 7º, nos incisos 1º e 2º, deixa isso muito claro ali na lei, tá? Para que não hajam dúvidas, então, em relação a essa posição da pessoa jurídica dentro da relação processual, o legislador exige na lei que o impetrante indique, né, naquela questão que envolve a controvérsia, quer dizer, que ele indique na sua petição inicial quem é a pessoa jurídica a que a autoridade coatora se acha integrada. E aqui eu convido vocês a fazer novamente a leitura do artigo 6º, agora mas na parte anterior do artigo, porque ele trata disso especificamente. O artigo 6º da lei diz assim, ó, vamos lá, ele está aqui, ele diz assim, deixa eu pegar aqui, ó, a petição inicial, que deverá preencher os requisitos estabelecidos pela lei processual, será apresentada em 2 vias com os documentos que instruírem a primeira reproduzidos na segunda e indicará, além da autoridade coatora, a pessoa jurídica que esta integra ou se acha vinculado, da qual exerce atribuições. Vejam que o fato da lei exigir que a petição inicial seja apresentada em 2 vias se justifica justamente porque nós vamos ter aqui 2 impetrados, né? Ainda que um ocupando uma legitimidade meramente formal, é preciso que a petição inicial seja apresentada em 2 vias, justamente para que se dê ciência, né, para a pessoa jurídica de direito público e se notifique o agente público para que preste as informações. Então, o que a gente verifica, e aqui eu vou parafrasear o Humberto Teodoro Júnior, né, quando ele diz assim, que no mandado de segurança há simplesmente a possibilidade de 2 órgãos diferentes da mesma pessoa jurídica atuarem em seu nome, né? E isso se dá em caráter eventual, né? E por uma mera conveniência do único sujeito passivo da ação, né? Então é por isso que o primeiro órgão recebe uma notificação para prestar informações, né? E o segundo é apenas intimado na impetração para querendo apresentar defesa, tá bom? Agora, um detalhe importante em relação a esse carinha aqui. Vou apagar aqui para a gente ter espaço para, falando ainda da legitimidade, né? Falar desses 2 carinhas aqui. Um detalhe importante sobre o agente coator, né? Sobre a autoridade coatora, esse agente público, né? Então, um detalhe importante sobre o agente coator, senhores, e isso é importantíssimo para que eu possa apontar corretamente quem é esse indivíduo, né? É
que não basta que esse agente coator seja um funcionário da pessoa jurídica, né? Ou um agente que ele esteja envolvido na prática do ato abusivo. Não basta que ele seja um mero executor, tá? Não basta que ele seja um mero executor da ordem, né? Do ato ilegal ou do ato abusivo. Para que ele ocupe de forma correta, né? Ocupe legitimamente o polo passivo no mandado de segurança, ele tem que ter poderes para ordenar aquele ato que você pretende impugnar, tá? Ou seja, ele tem que ter, não basta ser mero executor, ele tem que ter poderes de decidir. O mero executor não tem legitimidade para figurar no polo passivo do mandado de segurança. Então competirá a você, no momento em que for impetrar o mandamus, identificar se aquela autoridade coatora efetivamente é a autoridade que tem poderes de decidir, né? E eventualmente foi dela que emanou o ato que você pretende impugnar, ou ele é um mero executor daquele ato e, portanto, não pode por ele responder, tá? É importante ter isso em mente. Quer dizer, aquele que apenas executou, aquele que cumpriu ordens, né? O executor é aquele que cumpre ordens, né? Ele não tem legitimidade para figurar no polo passivo porque ele não configura, ele não se caracteriza como agente coator, aqui alude a lei para estar no polo passivo, tá? Então, só quem tem poderes de decidir, só quem pode ordenar ou revogar o ato, né, que você reputa como ilegal ou abusivo, é quem tem legitimidade para figurar no polo passivo do mandamus, tá? Tranquilo até aqui? Sossegado? Tá. Uma outra característica importante, né, eu sei que estamos falando rápido aqui, mas é para a gente trabalhar o máximo de conteúdo que nós pudermos com vocês, né? Até porque estamos aí para decidir como será feita a nossa avaliação bimestral, assunto esse debatido na reunião de coordenação de hoje e que vai ser, né, o martelo vai ser batido amanhã cedo com a reitoria, tá? Então, isso aqui ainda faz parte do conteúdo programático da avaliação de vocês, precisamos correr contra o relógio, tá? Quando nós estamos diante daquela figurinha que é o agente delegado, né? Já vamos entender isso, né? Quando se está diante do agente delegado, né? Como, por exemplo, vamos citar aqui as concessões administrativas, né? Em concessões administrativas, a legitimidade passiva do mandado de segurança é do concessionário, né? O mesmo, entretanto, não se passa, por exemplo, com um simples permissionário, né? Porque ele não tem essa qualidade, né, de autoridade aqui a lei exige para a legitimidade passiva no mandado de segurança, tá bom? Então, diante de agente delegado, tá? Como nas concessões administrativas, a legitimidade é sempre do concessionário, né? A legitimidade é do concessionário, ok? Bem tranquilo, né? Por fim, ainda tratando da legitimidade, né? Quando nós impetrarmos um mandado de segurança contra um colegiado, né? Contra um colegiado, vamos supor que eu sou um médico residente, participei de um concurso público realizado pelo Conselho Federal de Medicina, né? E aí, por alguma abusividade ou ilegalidade de um ato praticado pela banca examinadora, eu fui desclassificado do concurso, né? Quando essa questão, né, da ilegalidade, do abuso do poder envolver um colegiado, né, contra quem eu vou impetrar o mandado de segurança? Normalmente contra o presidente. Nesse exemplo que eu citei, se há um ato ilegal ou abusivo praticado pelo Conselho Federal de Medicina, eu vou impetrar o mandado de segurança contra o seu presidente. Quer dizer, além, então, quem seria, né? É um exemplo meio grosseiro, mas só para a gente exemplificar para vocês. Além do próprio Conselho Federal de Medicina figurar no polo passivo do mandado de segurança, embora eu não me recorde agora qual é a natureza jurídica do Conselho Federal de Medicina, nem sei se caberia mandado de segurança contra o Conselho Federal de Medicina, mas nesse exemplo que eu dei, o conselho seria a pessoa de direito público, né, que eu colocarei no polo passivo, e o agente coator seria o seu
presidente. Ok? Tranquilo. Então, sempre que eu estiver no polo passivo colegiado, a questão se resolverá dessa maneira. Tá bom? Tranquilo? Tá. Bom, do conceito do mandado de segurança, nós entendemos que ele é, então, remédio jurídico-processual constitucional cabível contra ato ilegal ou abusivo praticado por agente público no exercício da função pública que viole direito líquido e certo. Esse é o conceito do mandado de segurança, que na verdade já diz muito sobre ele, né? É fácil identificar do conceito que o mandado de segurança é cabível, né, contra agente público no exercício da função pública. Agora, que outras autoridades eu poderia equiparar, né? Que outras pessoas eu poderia equiparar a essas autoridades para fins de impetração de mandado de segurança, né? Então, quais seriam as outras pessoas equiparadas à autoridade aos olhos da lei do mandado de segurança, né? Autoridade aos olhos da lei do mandado de segurança para fins de impetração do mandado de segurança. Quem que vocês acham que poderia ser, né, equiparado à autoridade para fins de mandado de segurança? Bom, nós não temos dúvidas quanto à sua natureza jurídica, né, e o seu cabimento contra agente público no exercício da função pública, né? Agora, a lei permite, né, a equiparação legal do seu manejo, né, contra aqueles que, embora não estejam diretamente vinculados à administração, eles desempenham tarefas que têm esse caráter público, que desempenham, né, essa natureza pública, né, que tenham esse caráter público. Ok? Quer dizer, são pessoas que, embora não tenham diretamente essa natureza jurídica de ente público, desempenham atividades de caráter público, de relevância pública, né? E aqui nós vamos elencar três pessoas equiparadas a autoridades para fins de mandado de segurança. Aliás, essas três pessoas estão taxativamente descritas lá no próprio artigo 1º, parágrafo 1º da lei do mandado de segurança, né? A primeira são representantes ou órgãos de partidos políticos. A segunda são os administradores de atividades autárquicas. E, por fim, os dirigentes de pessoas jurídicas ou pessoas naturais no exercício das atribuições do poder público. Vejam que esse rol, né, de pessoas equiparadas a autoridades para fins de impetração do mandado de segurança, ele está taxativamente descrito ali no parágrafo 1º do artigo 1º da lei, já no início da lei, para tornar a coisa incontroversa, para não gerar dúvidas em relação a isso, né? Então, o parágrafo 1º diz taxativamente o seguinte, equiparam-se as autoridades para os efeitos desta lei, os representantes ou órgãos de partidos políticos, e os administradores de entidades autárquicas, bem como os dirigentes de pessoas jurídicas ou as pessoas naturais no exercício de atribuições do poder público, somente no que disser respeito a essas atribuições, né? Então, a lei permite que se equipare a autoridade para fins de manejo do mandado de segurança essas outras pessoas que estão taxativamente elencadas no parágrafo 1º da lei. Ok? Pessoas, por hora é isso, né? O que nós tínhamos para falar de início para vocês sobre o mandado de segurança é basicamente isso. Na próxima aula a gente vai tratar com vocês sobre ato de autoridade judicial, se cabe ou não mandado de segurança contra ato de autoridade judicial. E aí vamos falar basicamente também sobre o rito procedimental do mandado de segurança. É um procedimento que não enseja grandes controvérsias. Acredito que em mais uma aula a gente encerre a análise desse procedimento especial que, como eu disse para vocês, não está previsto no CPC. É um procedimento especial previsto na lei do mandado de segurança, em legislação extravagante, tá? Mas é de uma relevância fundamental e por isso é por nós estudado, né, junto com os procedimentos especiais previstos no CPC. Ok? Por hora é isso. Fiquem com Deus. Até a próxima.